Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entenda a Notícia. Eu sou Billy Rovaron, que bom estarmos juntos aqui no YouTube, na Rede Século XXI. Lembrando, o programa vai ao ar todas as segundas, às 7 da noite, aqui no YouTube, e aos sábados, às 21h30, na Rede Século XXI. Hoje, o tema é AVC. O acidente vascular cerebral AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. Dados recentes apontam que os casos de AVC vêm aumentando, atingindo pessoas cada vez mais jovens. Fatores como estresse, sedentarismo e má alimentação contribuem para esse cenário preocupante. E diante dessa realidade, iniciativas que promoveram a conscientização e o apoio aos pacientes tornaram-se essenciais. Hoje, vamos conhecer a história de alguém que viveu essa experiência de perto e decidiu transformar sua dor em propósito. Ele trocou uma carreira no mundo corporativo para criar SOS AVC, um projeto que auxilia vítimas da doença na recuperação e reinserção na sociedade. Eu quero aqui começar dando boa noite ao Paulo Sérgio Pascoal, ele que é o idealizador do SOS AVC. Paulo, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo aquele espaço e falar um pouco do AVC. Junto conosco também nessa noite aqui, Eliane Macari, ela que é do Fórum de Entidades Assistenciais aqui da cidade de Valinhos, a FEAV, ela que é a presidente. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. É um grande prazer recebê-los aqui e um tema tão importante, né, para o Brasil todo que nos assiste nesse momento. Paulo, vamos começar com você, até porque você é uma experiência que para nós aqui, né, vai contribuir muito para a sociedade no Brasil num todo. Como que foi a sua experiência ao sofrer um AVC? Quer dizer, né, infelizmente teve esse ataque, assim dizendo, esse derrame, né, em 2023. E o que motivou você a criar esse projeto? O AVC trouxe a mim muitas coisas e eu tinha que falar, tinha que prazer de fazer este SOS em grande. Era uma grande iniciativa e, se o Paulo me permite, Paulo fez um negócio que acho que só ele poderia ter feito isso, um relato, né, Paulo? Isso. Durante o período, logo após o AVC, ele foi relatando, escrevendo o dia a dia dele, né? Isso. Como se fosse uma agenda e que teve um outro resultado também, né? Isso. Paulo, quando você teve esse AVC, é óbvio que nós estamos notando aqui que você tem uma certa dificuldade na fala, né? Tem. Eu gostaria de que você levasse, para a gente levar para os nossos telespectadores, o que lhe causou. Causou, por exemplo, normalmente o AVC, o derrame, ou ele atinge uma parte do corpo da pessoa, né? Seja lá do direito, Isso. esquerdo, ou atinge algumas regiões da pessoa, Isso. seja na fala, seja no andar, no caminhar. Isso. No seu caso, o que foi atingido? Ela foi o falar. No falar. Isto. Mas eu estou vendo que, graças a Deus, você está tendo uma fala muito boa, né? Sequela que ficam, e ela pode ser acabar, mas você não sabe que vai. Hoje não sabe. Já fazem 2 anos, foi agosto de 23, e ficou a sequela, né? Nessa sua reabilitação, qual que foi o maior desafio naquele momento difícil que você passou? Cada dia era melhor, cada dia. Esse é o problema do AVC. Se você não acontecer, que você não é para você, você não sabe quanto vai ser. E como que foi feito esse tratamento na época para você? Já inicialmente, quando você teve AVC? Isto é Fonoaudiólogo? Foi fisioterapia, médicos, e isso é importante. Hoje
o que vocês não podem, o pobre, muito pouco, ele não pode. Entendi. Isso na época atingiu a questão do intelecto ou não? Não. Eu vinha por dentro, você vê, você vai melhorando. E você provavelmente, Eliane, você já deve ter acompanhado outros casos parecidos com o do Paulo, né? Não, para mim pessoalmente foi um grande susto. Foi? Foi, porque o Paulo é um grande filântropo, um voluntário excepcional, e a gente tinha saído de um grande evento, né, Paulo? A gente tinha organizado um grande evento em Valinhos em prol da FEAV e das instituições, quando veio a notícia do AVC. Então eu confesso que para mim, assim, pessoalmente, foi um grande susto, né? E eu tive chance, assim, de acompanhar a evolução do Paulo. Então a gente se falava várias vezes na semana, se não todo dia, e de repente isso interrompe. Mas felizmente, como eu disse anteriormente, ele foi, por recomendação, né, Paulo, dos médicos, ele foi fazendo um relato. E aí o outro, sim, não susto, né, mas a minha outra surpresa foi quando ele chama e diz assim: vamos lançar um projeto. E eu escrevi um livro. Então esses relatos que ele fez, tudo isso que ele escreveu, relatou como se fosse um diário, né, Paulo? Diário. Se transformou num livro. E eu comecei a ler o livro, eu li, parei, voltei, né? E muitas vezes, em muitas partes do livro, eu entendi algumas coisas que eu acabei vivenciando com ele durante todo o processo de recuperação dele. Mas em nenhum momento a gente deixou de se entender, né? Não. A gente, assim, né? Então, eu acho que um pouquinho dessa dificuldade não atrapalha em absolutamente nada, porque todo o intelecto dele está perfeito. O que chama muita atenção é a questão dos propósitos aqui, né? Eu estou entendendo, então, que o Paulo, ele já era uma pessoa, como empresário na época, né? Como era, né? Na época, ele investia no seu projeto, na FEAV, correto? Ele que foi o criador. Sempre foi o criador, participativo e tal. Incentivador de tudo. E com essa situação do AVC que ele teve, quer dizer, veio agrupar cada vez mais dentro da FEAV. Fala um pouquinho para nós, como é que funciona, o que é a FEAV, qual é o instrumento da FEAV dentro da cidade de Valinhos, para que seja um exemplo para o Brasil afora, que possa inspirar no trabalho de vocês. A FEAV, ela vai completar 10 anos, agora em novembro. Desde 2013, um grupo de diretores, presidentes de instituições que já existem aqui em Valinhos, nós temos a PAI, Recanto dos Velhinhos, Casa da Criança, eles já se reuniram para saber de que forma poderiam se juntar, porque cada uma tem a sua causa, cada instituição tem sua causa, mas como poderiam se juntar, e muito ao modelo de uma FEAC de Campinas, dizer assim: olha, sim, nós existimos, cada uma tem sua causa, mas nós temos uma causa em comum. Então, a criação da FEAV como um fórum, como uma associação, junta essas instituições, e quando tem uma conversa com a sociedade civil ou com o poder público, a FEAV, ela vai em nome dessas instituições. Então, talvez, né, se fosse sozinho, iria mais rápido, mas quando vão todos juntos, você vai muito mais forte. Então, é isso que a FEAV faz. Toda a mobilização, toda a capacitação, todo o assessoramento, a partir de uma escuta ativa que é feita junto às instituições, que são instituições associadas à FEAV, vai gerar para nós uma demanda. Então, na FEAV, nós não fazemos o que nós vamos fazer? Não. A partir de uma escuta. A diretoria da FEAV, ela é totalmente voluntária. A FEAV, ela tem pessoa jurídica, sem fins econômicos, tem balanço, é reconhecida de utilidade pública, ela está inscrita no Conselho da Assistência Social. Então, ela existe de fato e de direito. Ela não representa juridicamente as instituições, mas ela junta essas instituições em torno desta causa em comum. A prefeitura, no caso, apoia vocês financeiramente nessa causa? Não, de forma alguma. Não.
Hoje a FEAV, ela se sustenta através de doações. Doações. Né? Algumas parcerias que nós temos. Nós temos projeto, também um projeto grande com jovens. Então, hoje, toda a sustentabilidade financeira da FEAV está voltada assim, de doações. Então, de parceiros, seja uma pessoa física ou jurídica, que pode colaborar conosco. E também nós estamos num espaço muito especial, enorme, que é para funcionar, está funcionando como um hub, como um incubador de projetos, né, onde a gente pode colocar projetos novos, como é o caso do projeto SOS AVC Valinhos. Então, nós temos espaços, salas para atendimento, para trabalhar com uma fono, com uma psicóloga, com uma roda de conversas, como nós estamos fazendo. É o Casarão FEAV, é isso? É o Casarão FEAV, exatamente. Um espaço muito bonito, construído no início do século passado, requer restauro, mas do jeito que ele está hoje, ele nos acolhe. Então, acolheu a FEAV, acolheu alguns grupos que têm trabalhado lá, as próprias instituições, quando querem fazer uma reunião, ou uma capacitação, ou um treinamento, ou empresas que começaram a usar esse espaço, porque é uma chácara. Então, você tem um salão com ar-condicionado, com toda a infraestrutura para uma reunião e um treinamento, mas a hora que você sai para o coffee, você tem uma figueira centenária, né? Um espaço assim, verde, com passarinhos, um tudo lugar de bom. aconchegante. Muito, muito. E traz toda uma história. Foi uma fazenda de café. Nós resgatamos a história todinha de quem viveu lá. Então tem muita coisa boa, um lugar assim. É um lugar para mudar a vida das pessoas. Olha, eu não tinha ouvido isso ainda, mas é isso, né, Paulo? É isso. Muito bem. Falando em mudança, vamos voltar com o Paulo, né, Paulo? Vamos falar de mudança. Paulo, você tinha uma carreira no mundo corporativo, correto? Sim. Como é que foi essa transição para o trabalho focado em ajudar outras pessoas? Muito gratificante. Você fazer esse papel de poder que você pode naquela pessoa que precisa de você, né? Isso é gratificante. Eu tenho uma curiosidade aqui em saber como era o seu dia a dia antes do AVC, como um grande empresário numa grande empresa que você trabalha. Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque penso eu que muitos telespectadores devem ligar a imagem ao seguinte: a pessoa que tem a vida muito corrida, focada nisso, aquilo, coisa e tal, muito estresse, isso, aquilo, pode levar um AVC, um infarto também. E tal. Como era a sua vida anteriormente? Era sábado a domingo, segunda, terça, quarta, todo dia, 7 horas até umas 8 da noite. E foi bom, mas que não ia levar a nada. Qual que é o principal a missão? Qual é a principal missão desse objeto de trabalho que hoje você criou? Sim. O SOS AVC para as pessoas. Qual que é o principal objetivo? E prevenção. Isso. Porque eles não sabem. Você AVC hoje não é. Então nós precisamos fomentar a comunicação. Se você pessoas que precisam, nós vamos acolher. Tá. Essa prevenção, de que maneira que vocês levam essa informação adiante às pessoas? Nossos fonos, médicos, que ela falou, roda de conversa. Roda de conversa. Depois o SOS 900, o fono, a fisioterapia, médicos, eles estão dando a nossa
com isso. Contribuição, né? É isso. Foi dessa maneira que surgiu essa parceria entre vocês dois. Eu sei que, obviamente, você já disse, né, que anteriormente ele participava bastante, né? Sim. Foi dessa maneira que surgiu? Eu estou na FEAV há 5 anos e uma das razões, né, uma das conversas para eu participar da FEAV foi com o Paulo, né, de uma conversa com ele, com o Fernando também, que são os idealizadores. Mas aí a gente vem trabalhando junto há todos esses anos. Então, seja com eventos, nós fizemos já vai fazer 5 anos que nós fizemos o prêmio Solidariedade e realizamos o prêmio, a cerimônia aqui na Século XXI. Um prêmio Solidariedade dos 5 anos da FEAV. Parabéns. Saiu da onde? Dessa cabeça brilhante, né? Então, a gente trabalhou muito junto em outras frentes. Quando acontece o AVC... E que aí ele chama e fala assim, olha, vamos conversar, eu tenho um projeto para colocar. Eu não sabia do livro. Nós esquecemos o livro hoje. Ai. E aí ele falou, tem um livro. Tudo bem, mas não é só o livro. O livro é a porta de entrada para o projeto. Eu quero colocar um projeto, o SOS AVC. Veio pronto assim, o SOS AVC, quero lançar, quero mobilizar a população de Valinhos dentro do possível para estar presente nesse lançamento. Então, acontece um grande evento lá no Casarão para 300 pessoas, amigos, familiares, né, Paulo? Isso. Pessoas, sociedade civil de um modo geral, poder público convidado, onde foi lançado o livro, e é um relato emocionante, e foi lançado o projeto. Então, nós começamos a trabalhar nesse projeto em outubro, e ele é composto de 2 partes. Uma parte é a comunicação, contar que o projeto existe e chamar a atenção para a prevenção. Então, a informação, a comunicação é fundamental. E uma outra parte é formar uma rede no município de Valinhos, no território de Valinhos, onde você junta a Secretaria da Saúde, os hospitais, no caso o Hospital Galileu, Santa Casa, a Associação dos Médicos de Valinhos, né? E fala assim, ok, quem sofre um AVC, o que acontece com ele no pós-AVC? Então, você vê que o projeto ele tem muito forte o antes, na prevenção. Quer dizer, você leva uma vida estressante? Ok, quem não tem? Mas como é que está a sua pressão, seu diabetes? É fumante, pratica exercício físico, alimentação? Tem vários pontos de atenção, de prevenção, né, Paulo? Sem dúvida. Vários pontos, que passa muitas vezes pela vida que a gente leva despercebido. Essas são as principais causas. Então, você trabalha o antes, o durante. O que acontece quando essa pessoa tem alta de um hospital? Para onde ela vai? Como fica a vida que ela tinha com a nova vida que ela vai ter? É aí que entra a questão do suporte que o SOS AVC dá a essas pessoas, é isso? Que você, das moças que trabalham conosco... Isso. Nós formamos, então, como é que nós vamos estruturar? Então, nós contratamos uma coordenadora, uma pessoa que tem um pé na saúde, na assistência social, conhece a cidade, sabe aonde se movimentar, e isso já está acontecendo. Trouxemos uma médica que já se aposentou e falou assim, ainda posso contribuir, né? Maravilhoso. Trouxemos uma outra pessoa que também gosta dessa linha de saúde, então nós temos uma coordenadora, 2 voluntárias trabalhando nesse sentido, uma equipe de comunicação, porque você tem que comunicar e buscar outras iniciativas pelo Brasil, porque tem, né, grupos que se formaram, tem a Associação Brasileira do AVC, tem grupos que se formaram que falam assim, eu tive um AVC e agora? A vida continua. De que forma eu vou viver essa nova vida? E aí entra, né, pra gente o maior exemplo de resiliência, que é o Paulo. Muito bem. Esse tipo de informação, isso é muito importante, sim. O antes e o depois. O antes, no caso de orientar, né? Isso. Quais são os exames, as prevenções que você deve ter junto ao seu médico, comparecer ao médico e tal.
Isso é levado para dentro da sala de aula através da FIAV? Olha, ótima pergunta, ótimo ponto. A ideia é entrar nas escolas, é entrar nas universidades. A ideia assim porque hoje o AVC não tem mais, não é uma pessoa com idade, qualquer pessoa pode ter um AVC. A gente está vendo as notícias aí. Então, o projeto ele vem muito assim, trabalhando na informação. Nós tivemos uma roda de conversa sábado. Tinha um público completamente diferente, né, Paulo? Da primeira roda de conversa há 30 dias atrás. Então é isso, divulgar. Nós vamos levar este tema e que as pessoas venham. Olha, eu não sou do grupo de risco, isso não vai acontecer comigo. Não é verdade. E como é que ela pode contar para outro e para outro, para outro? Isso é a formação dessa rede de comunicação. E, por outro lado, formar a rede de profissionais. Então, a primeira coisa é a afasia, não é, Paulo? É a fono nesse tratamento. Então, quem são? Onde estão? O que mudou na vida dele no pós-AVC? Como é que ele convive agora com isso? E a família? Então, tem vários aspectos que precisam ser trabalhados. Então, a ideia é formar essa rede de profissionais, voluntários, que possam dedicar daquilo que é a sua especialidade. E olha, não é muito tempo. O pouco tempo já é muito para ser, né? Já faz a diferença. Espaço nós temos, a infraestrutura nós temos. Então é a formação dessa rede. Quem são, onde estão, o que estão fazendo, como a família está cuidando. Tudo isso está sendo mapeado. Muito bem. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Estamos falando de um tema muito importante, que é o AVC. AVC, acidente vascular cerebral, né? Quais são as preocupações, o que devemos fazer para evitar, para que uma pessoa venha ter o AVC? Desde a questão de alimentação, você procurar regularmente o seu médico para você saber o que é ideal para você. Outra coisa muito importante para você que está nos assistindo é procure se informar dentro da sua família, informar as pessoas mais idosas a respeito dessa preocupação de praticar exercício físico também, que é muito importante, dentre outras coisas. Junto conosco, eu repito, está aqui conosco aqui o Paulo Sérgio Pascoal, ele que é o idealizador do SOS AVC aqui na região metropolitana de Campinas, na cidade de Valinhos, para você que nos assiste Brasil afora. E também a Eliane Macari, ela que é do Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos, a FIAV, ela é a presidente. Eu quero voltar falando aqui com o Paulo, perguntando para o Paulo o seguinte, a respeito da conscientização e a prevenção. O AVC é uma das principais causas de morte, infelizmente, né, é incapacidade aqui no Brasil. Como que o projeto trabalha na conscientização e também nessa prevenção? É a informação que nós temos, né? Até mesmo pela Secretaria de Saúde, só na região metropolitana de Campinas teve um aumento de mais de 20%. Quer dizer, é uma coisa muito alarmante, né? O que tem causado, o que deve se fazer para conscientizar, Paulo? Primeiro é comunicar. Comunicação, as causas, né? As principais causas. E tem um fator, além das causas, né? Tem uma coisa que é super importante, né, Paulo? Que é o rápido socorro. Rápido socorro. O rápido socorro. Né? Ele diminui os riscos, né, de sequelas. Tem um sinal, Paulo, que a pessoa que ela está tendo, aquele derrame está tendo, enfim, para alertar as famílias que estão nos assistindo? Eles falam em S de sorriso aqui. Se você já é né? Sorriso. Como que é isso? Porque a hora que a pessoa sorri, você percebe se se ela conseguiu sorrir, né? E se está tendo alguma... Se ela não conseguir sorrir? Se ela não conseguiu sorrir ou se tem um lado paralisado, alguma coisa. O movimento da boca, né? Se não está tendo o movimento da boca e do rosto, né? Então, se ela conseguiu ou se não, está travado, está imobilizado. Então, o sorriso... Porque normalmente a gente ouve as pessoas falar o seguinte,
Me corrija, Tá. por gentileza, né? Eu estou tendo uma pontadinha aqui, estou tendo uma dorzinha aqui. Isso já é um sintoma? Não, Nada a ver. Não. Sorriso. Sorriso. Sorriso é a primeira. Depois abraçar. Se você abraçar uma pessoa, você não tem com as Você não perdeu a mobilidade. mobilidade. Mobilidade dos braços. Isso. Depois cantor. Cantor? A música. Não conseguia cantar isso? Isso, isso. nada. Quer dizer, já sou desafinado. Nada, então, não, isso nada. quer dizer, Mas Nada. você vai lembrar da batatinha quando nasce. batatinha não esparrama pelo chão. É essa daí. Você não. Não consegue cantar. Nada. Porque você vai levar, você vai resgatar, certo? A música. E na questão consciência, a pessoa pede ou não? Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Isso ele começa a ficar com essa Até essa dificuldade. dificuldade. Tá, nesse caso, você vê a importância do primeiro contato de socorro ser de imediato, o mais rápido possível. Muito Sim, bom. sim. Se você até meia hora você não vai sequelas. A pessoa que é socorrida em menos de meia hora não tem sequela. Não tem Após sequela. isso, pode vir ter sequelas. Pode ser. Tá. Isso quando se entra em contato com 190, enfim. Isso, Quando a pessoa 190. entra, a pessoa já está sendo orientada, né? O que deve Isso, fazer com aquela sim, pessoa até isso, chegar isso, o contato da ambulância. isso. Foi o que ocorreu com você, Paulo? Não, eu fiquei 4 horas 4 horas, No Paulo? chão. Sem atendimento? no chão. Porque você estava sozinho no Isso, local, é isso? Isso. Na casa, Você estava em casa, Em teve um casa. AVC, E eu não tinha joguei- ninguém por perto. eu joguei embaixo no chão, Uhum. 4 horas e meia. E depois ele pegaram de ambulância e me levaram aqui. Correto. Se você não tivesse talvez não acontecido sequelas. É uma pergunta que eu vou lhe fazer, é inevitável fazer. Quantos anos você tem hoje, Paulo, por gentileza? 72 72. anos. Ou seja, com 70 anos você teve o AVC, correto? Isso. 2023. Isso. Até os 70 anos, você tinha algum problema de saúde ou não? Nada. Fazia exames regularmente? Não era. Jogava bola, né? Jogava bola? É isso? Jogava bola. Ele. Ele era praticante de exercício, é isso? Isso. Tá. Eu 2 vezes por ano 2 vezes por fazia todos os. Check-up. Isso. Tudo que você. Muito bem. Ou seja, você vê uma pessoa que fazia check-up numa época adequada, em cada 6 meses, né? Se fala em cada uma vez por ano, mas ele estava fazendo cada 6 meses, né? E mesmo assim veio ter. Só acrescentando um pouquinho mais na pergunta para você, você fumava ou fuma? Não. Nunca fumava, fumou? Não fumava. Questão Nunca. da bebida alcoólica? Não. Acho que não. Também não. Acho que não. Então o AVC não escolhe pessoas, a verdade é essa. Não. Tem crianças tendo AVC, adolescentes tendo AVC. Né? Então, é algo assim realmente para investigar, né, Paulo? É para buscar. E principalmente, hoje, um dos cartazes que eu mais gosto, dos materiais que nós fizemos de comunicação, é um relógio. Relógio? Porque o tempo. Tá. O tempo é fundamental, o tempo de socorro é fundamental. Não é? O tempo de socorro é fundamental para evitar. Você não vai evitar o AVC, ele já está acontecendo, mas, né, para diminuir as sequelas. Então, isso do sorriso, então a simetria da face, o abraço, se a pessoa consegue ir com os braços e abraçar. A música, você vai buscar lá Eles pedem para cantar Batatinha quando nasce, porque é a música da nossa infância. É uma música, né, nacionalmente conhecida. Isso. E seria SAMU a sigla. O U é de urgência. A gente vem adaptando para Valinhos, né? Que aqui em Valinhos não é SAMU, é um V no final de Valinhos, né? É de valorize
busque ajuda, faça o que for possível, mas socorra rapidamente. Então, esse material que a gente está colocando aí, um cartaz em todos os locais possíveis, chamando a atenção para isso. O primeiro sintoma, o primeiro sinal, pratique essas 3, o sorriso, o abraço e a música, e chame socorro. Paulo e também Eliane, eu queria que vocês compartilhassem conosco um caso marcante de alguém que teve esse AVC, foi impactante nessa história que hoje do SOS AVC, que você pode nos relatar. Essa pessoa passou por isso, hoje ela está dessa maneira. Uma história de vencedor. Aquele moço. Olha... Quantos anos o moço? Ele é mais jovem do que eu, ele deve ter uns 55 anos. Tá. Uma pessoa, assim, muito amigo meu, do meu marido, cheio de vida, de um sorriso largo, né? E ele teve um AVC. E, assim, no auge da carreira. Afetou. Mudou a vida? Mudou. Não dirige mais, né? Tem algumas limitações. Ele não tem a afasia, mas ele tem as limitações de movimento. Tá. Né? Então, mas é uma pessoa que é agradecida a Deus pela vida. A vida continua. A única coisa, o que vai acontecer? Você tem um tratamento contínuo, no caso dele, ele tem um tratamento contínuo, ele tem uma dependência de mobilidade, sim, por não dirigir mais, então isso atrapalha, né? Mas continua trabalhando, lógico que já... Não impossibilita ele de viver a vida. Exatamente, impossibilitou, assim, uma ascensão na carreira, tá. Mas, por outro lado, tem uma outra janela, né? Possibilidade de vida. Muito bem. Não é? Então, aí é isso. Então, eu conversei com ele semana passada a respeito disso, ele não conseguiu ir na roda de conversa e tal, porque caiu e se machucou. Sim. Falei, bom, importante que você está bem, está tudo bem? Não, está tudo bem. Então, mas tinha a preocupação em me avisar que não ia e que estava bem. O que os profissionais de saúde dizem a respeito quando se pergunta qual é a principal causa de um AVC, independente da idade? Eu acho que o que nós ouvimos no sábado, né, Paulo? São várias causas. São várias. Não pode falar essa é uma. Não tem uma. Não tem uma. São várias causas. Então, eles comentam, o Dr. Pinho comentou muito assim, né? Entenda como é a genética da sua família. Né? Quando você fala a genética da família, se alguém já teve um AVC na família. Alta, né? Tá. Então, quando aconteceu com o Paulo, e principalmente depois que eu li o livro, eu tomo remédio para pressão há 20 anos. Eu não esqueço de jeito, né? Às vezes eu fazia tinha o modo de falha aí, né? Eu posso estar na porta, eu volto. Seria exagero da minha parte de falar que um dos grandes fatores seria a questão da pressão alta, então? Pode ser um dos, né? É um dos? Também. É um dos, com certeza. O que fazer para prevenir isso? Consulte seu médico. Primeiro, acho que... né, sempre é médico. Mas eu assim, vou tirar por mim. Eu tenho na família... tinha na família casos de pressão alta. Né? Então, vinha dos avós, a minha mãe... Eu cuido da pressão tem mais de 20 anos. Má alimentação. Vamos mudar de assunto, porque essa daí eu não consegui mexer ainda. Né? Mas é sério, estou brincando, mas é sério. Mas a pressão, então eu tomo a minha medicação diariamente. Eu acho que a busca por exames regulares, saber como é que está seu colesterol, seu diabetes e tudo mais, né? A prática de um exercício físico, é lógico, uma alimentação adequada, não está acima do peso. Então, é um conjunto que você previne o AVC, você previne o infarto, né? É um conjunto de ações aí que a gente tem que ter, porque hoje nós vamos viver muito mais do que nossos pais viveram, com certeza, né? Eu pego aqui como exemplo o próprio Paulo aqui, né? Uma pessoa que aos 70 anos teve um AVC, mas é uma pessoa que não fumava,
que tinha o seu cotidiano, cada 6 meses passava para um Isso. clínico, correto? Isso. Quer dizer, nunca se imagina com uma pessoa como ele. Penso eu que você tinha uma alimentação adequada, né, Paulo? Isso. Você aparentemente não parece ser uma pessoa estressada. Isso. Pelo contrário, ele é aquele tipo de pessoa que você quer passar o dia inteiro do lado dele, né? É uma pessoa simpática, uma pessoa para frente e tal. E teve um AVC. Isso teve. Quer dizer, agora, deveria se pensar também, de repente, um instrumento, alguma coisa, você vê, ele ficou 4 horas sozinho, que pudesse acionar, seja um relógio. Porque a pessoa que tem um AVC, imagino que você não tenha o contato do celular, né? Você não consegue teclar. Ele paralisia o corpo inteiro, Paulo? Não, depende. Aquele, você não vai, fica... Perde a consciência. Isso. Aqui. Eliana, vamos falar do futuro? Vamos lá. Queria que você falasse para mim dos desafios e vamos falar do futuro. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo projeto hoje? Isso que eu quero saber. E se há planos, né, de expansão, novas iniciativas no horizonte para esse projeto? Eu acho que o maior desafio nosso e que nós estamos investindo assim fortemente são 2. Um é a comunicação. Mais. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é extremamente relevante, né, Paulo? Lógico. É extremamente relevante. Então, a comunicação. Trabalhar muito forte nessa comunicação sobre a prevenção. Trazer mais e mais pessoas. Buscar voluntários que possam nos ajudar, nos auxiliar nesse trabalho do pós-AVC. Porque uma coisa é uma pessoa que tem acesso às terapias, né? E quando a pessoa não tem acesso às terapias, você faz o quê? Uma fono, tem a fono uma vez por semana, ou uma físio. Então, como é que a gente pode, esse é um desafio e é futuro, como é que a gente pode trabalhar com isso? Né? A partir de uma triagem, buscar essas pessoas, qual é o grau, qual a necessidade. Por isso essa parceria com o município, junto à Secretaria da Saúde, no caso de Valinhos, Santa Casa, Hospital Galileu, Associação dos Médicos. Como é que você junta esse pessoal e fala assim, vamos juntos? Isso é desafiador, mas é o futuro, é isso que nós queremos. Então a comunicação, você chama um marqueteiro, alguém que vem, ajuda a ter uma ideia, vamos fazer. Acompanhe o Instagram do SOS AVC, tá lá. Então, tem coisas rodando. Quem está fazendo alguma coisa que a gente pode se inspirar, né? Eu gosto muito dessa coisa assim, você se inspira, você copia, você melhora. E nós estamos em contato com a Associação Brasileira e com outros grupos que tem pelo Brasil. Então isso é muito bom. Então tem depoimentos assim maravilhosos, assim lindos, de pessoas superando. Sim, é superação, é resiliência, é amor à vida. Né? Eu estou aqui, eu tenho que viver um pouco diferente, mas eu continuo vivo, eu estou aqui, eu estou na família, eu tenho amigos, eu tenho tempo de vida ainda. Então, é isso daí que a gente também quer trabalhar essas práticas com a pessoa que teve o AVC e não podemos esquecer da família. Quem apoia, quem está no dia a dia, porque se teve uma redução da mobilidade ou daquilo que fazia, como é que é agora? Então tem tudo isso para ser trabalhado. Desafiador? Sem dúvida, mas é isso que nos move. E buscar essas pessoas que possam ajudar, que pode vir como um voluntário. Tem tantas pessoas e a gente está tendo essa prática na própria FEAV. E a família também, né? E a família também, é importante. Vem ajudar, vem trabalhar, né? Venha colaborar, não é trabalhar, venha colaborar. A gente tem tantas pessoas hoje que já contribuíram, já fizeram o seu trabalho e hoje estão fazendo o quê? Como eu. De que forma, Vem Paulo? Ajudar, né? Vem ajudar, que é o principal, ajudar o próximo, né? É isso. De que forma, Paulo, aquela pessoa, vamos falar, aquele senhor, aquela senhora que está aposentada hoje, que está em casa, de que forma que a família poderia trazer ela para ter essa participação junto à FEAV, junto à SOS? De que forma? Tem entrar em contato conosco. Tá. Entrar em contato conosco e
Acho que faz parte dessa triagem, desse trabalho que a gente começa a fazer, né? Quem é, onde está, como vive, como é que está. Interessante essa questão, porque na primeira roda de conversa nós tivemos um casal, né, Paulo? Isso. Que ele fazia total, né, Paulo? É. Total. Mas a esposa consegue entendê-lo, eles se comunicam. E ela trouxe ele para ouvir o que foi falado. Porque aqui eu estou entendendo que o papel principal desse nosso bate-papo, conscientizar você que está do outro lado da telinha, aqui do YouTube e também da Rede Século XXI, a importância daqueles que se dizem, né, que não tem nenhum tipo de doença, coisa. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso. Mas é você nos ajudar a conscientizar cada vez mais pessoas como você que está nos assistindo da importância, né, de se prevenir a questão do AVC. Sim. Isso mesmo. E quanto mais a gente falar a respeito, mais a conscientização, a informação chega, a conscientização chega. Então você vê uma voluntária como uma médica que já se aposentou, falou, peraí, eu tenho algo a acrescentar, a ajudar. Então, às vezes, a gente se depara com um termo técnico e ela vai lá e destrincha aquilo para nós. Isso é importante. É importante. Então, qualquer pessoa pode se voluntariar no projeto. Seja da área da saúde, seja de qualquer outra área. Uma coisa que a gente não abordou ainda, mas quais são os direitos, né, Paulo? Direitos. De uma pessoa, quais são as leis existentes, né, que dão direito à pessoa a ter uma terapia. E nós estamos falando de afasia, então de fono, da mobilidade, uma fisioterapia, mas é um psicólogo, um neuro, um cardiologista. Então você tem uma equipe para dar o suporte a essa pessoa que sofreu um AVC, é necessário, e depois como é que se desdobram isso para a família. E o importante é essa pessoa que teve AVC, né, participar dessas rodas, dessas conversas, junto ao Paulo, a vocês aí, para se ter em mente, né, porque na maioria das vezes a pessoa imagina que agora a vida acabou, e não acabou, a vida continua, de um jeitinho diferente, mas continua. Com certeza. Né? Então, acho que a gente tem um maior exemplo para mim é de resiliência, né? E a preocupação com o próximo, com o outro. Felizmente, o Paulo teve acesso às terapias. Tem, lógico. Né? Mas nem todos têm, né? Nem todos, mas não é? 90% desse país. Então, a partir disso vem a ideia do projeto. A partir do livro vem a ideia do projeto. Então, você quer atividade maior e melhor que essa? E também é uma maneira de se cobrar as autoridades do Brasil, né? Para que os menos favorecidos tenham esse tratamento, assim como, graças a Deus, o Paulo teve. Sim, né? sim. E a gente teve assim uma resposta muito interessante, muito boa. Então, nesse trabalho com a Santa Casa, que é a porta, no caso de Valinhos, é a porta de entrada, né? Você ligou no 190. E foi imediato, né? É lá. E a própria Secretaria da Saúde, com as terapias existentes e que oferecidas à população. Legal. Então, você junta isso, poxa, tem tudo para dar certo. Com certeza. Então, desafiador, de futuro, mas otimista. Né? Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Para a gente finalizar, a pergunta que eu faço é ao Paulo, a você, a mesma pergunta aos dois, né? Que conselho que vocês dariam, né, para quem sofreu um AVC e para as famílias, né, que enfrentam essa realidade junto? Qual é o conselho que vocês dois dão? As famílias têm que acolher. Acolher. É importante o acolhimento. E a demonstração de amor por ele, né? Luta junto. Isso mesmo. E você, Eliane? É a empatia. É a empatia. Principalmente, né? Sim. Então Muito você bem. acolhe e pensa como ele. Tenta imaginar como ele está se sentindo. Né? Então, eu acho que a empatia é algo que tem que estar presente na vida, nessas famílias, filhos, seja o que for, amigos, todo mundo, né? Então,
Então, quando você juntar esses dois aí, ó, Isso é importante. É o que dá certo. é tudo de bom. Gente, estamos finalizando mais um Entenda a Notícia, um tema muito importante, o AVC. Quero aqui agradecer a presença da Eliane, essa pessoa simpaticíssima, Eliane Macari. Repito, ela que é presidente do Fórum das Entidades Assistenciais da cidade de Valinhos. Também a participação do Paulo Sérgio Pascoal. Obrigado. Paulo, parabéns pela sua iniciativa, por estar conosco aqui. Ele que é idealizador do SOS AVC. Lembrando que entra em contato para você adquirir o livro esse, que toda a renda, né, é revertida para o projeto. Isso. Correto? Só entrar em contato pelo Instagram, SOS AVC Valinhos. Deixe lá sua mensagem, acompanhe. Tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo e a gente vai responder. Obrigado pela presença de vocês. Você. Obrigado. O Entenda a Notícia fica por aqui, volta na próxima semana. Mais uma vez agradecer a sua audiência aqui no YouTube e também quero agradecer a você que nos assiste também pela Rede Século XXI, todos os sábados às 21h30. Forte abraço a todos e até o próximo programa.